Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo aqui da nossa área de educação da GRAN, do GRAN Centro Universitário. Eu estou aqui com a professora Sinara Celistre. Ela é professora do curso de Pedagogia e da área de Educação, né? Professora também aqui da licenciatura em Computação, da licenciatura em Psicopedagogia. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, Estela. Prazer estar aqui contigo e falando com vocês. Sinara, hoje a gente tem um desafio. O nosso desafio é o seguinte. Primeiro que eu estou trazendo essa aqui como a nossa aula introdutória desse segundo semestre, né? Para os alunos que já entraram aqui na Gran Faculdade, quem vai entrar agora aí nesse segundo semestre do ano. Mesmo sabendo que aqui no Gran a gente tem um calendário individual para cada aluno. Tem aluno que entrou no dia 6 de fevereiro, é o primeiro dia de aula dele. Tem aluno se matriculando hoje. Sim. E é o primeiro dia de aula dele. Mas nós somos professoras que vivenciamos o momento da aula magna, né? Daquela abertura de semestre. Eu ainda gosto de alguns ritos. Eu também. Acho que eles têm um significado assim, bem forte, né? Para quem está começando, né? Poder ter esse momento de abertura, acho que dá uma força, né? Isso. Então, essa aula de hoje é a nossa marca. E ela tem como tema o seguinte, ó, pode colocar lá na tela para todo mundo ver? O apagamento das licenciaturas, desafios e possibilidades. E, Sinara, pode ser que quem esteja em casa esteja pensando assim, meu Deus do céu, elas estão dizendo pra gente não ir pra licenciatura? Não, de jeito nenhum. A gente vai até mostrar por que essa não é uma afirmação verdadeira. Não é uma afirmação verdadeira. Então tá, então vamos lá. Pra gente pensar um pouquinho no nosso bate-papo de hoje, Sinara, nós escolhemos, né, uma chuva de palavras que estão sempre relacionadas à ação docente. Coloca na tela nosso produtor é maravilhoso aqui, sabe? A nossa equipe é maravilhosa. Então, ó, tem educação, professores, professor, profissão, licenciatura, pedagogia, docente, questionar, concursos, cursos, aprendizagem. Sinara, quando você olha para essa chuva de palavras, o que te vem à mente quando a gente fala de um desafio de formar professores? Olha, acho que são muitos desafios, né? Primeiro, quando eu olho a palavra que é educação, né? E a educação entendendo a educação no sentido muito amplo, né? Não só no sentido de uma formação numa instituição de ensino, mas a educação em tudo que ela representa para a sociedade, e que a escola, que a graduação, os sistemas de ensino são uma parte disso, né? Uma parte dessa educação. Eu vejo a importância dela, né? Porque, claro que a gente está aqui falando num curso, né? De faculdade, de licenciaturas. No primeiro momento, né, a ideia da educação se remete a isso, né? A essa formação institucionalizada. Certo. Mas quando a gente entende a educação no seu sentido mais amplo, da formação humana, da formação ao longo da vida, e entende que a educação institucionalizada é uma parte dessa educação, sim. E é uma parte importante também, né, uma parte bem importante, eu vejo assim, o quanto a educação ela é fundamental para uma sociedade. E o quanto, então, trabalhar com a educação é também fundamental para essa sociedade. Então, assim, meu ponto de partida assim, é entender a importância e o significado da educação. O que significa a educação para o desenvolvimento humano, desenvolvimento individual das pessoas e também para o desenvolvimento social. Eu acho que isso que me remete no primeiro momento. Quando você fala... quando eu falo, né, quando eu olho para essa nuvem de palavras, né, e vejo a educação ali no ponto central. E aí, claro, né, professores, profissão, licenciaturas, tudo isso está nesse entorno da educação, né? Tudo isso envolve a educação. Mas ela é bem mais do que isso. Com certeza. E aí uma das coisas que você apontou ali foi a questão do professor, e aí a nossa fala aqui vai se remeter ao professor. Há quem diga que não há mais necessidade de ter um professor, afinal a tecnologia está aí, você acessa tudo, né? Será mesmo? Essa é uma questão que eu acho que vai nortear um pouco a nossa conversa. Sim, sim. E num outro momento, a gente tem ali os desafios que foram, né, lançados à docência nesses últimos anos. E aí, colocando aqui na tela, nós temos
as políticas públicas, né, tanto de formação docente quanto de ação prática desse professor, mudança no currículo, né? A própria formação do professor sofreu uma grande mudança com a Resolução 2 de 2019. O nosso cotidiano, dia a dia. Em políticas públicas, eu poderia aqui estar dialogando sobre o programa mais recente do governo federal para ampliação da alfabetização, né? A gente manter o compromisso de alfabetizar até o 2º ano de escolaridade. Poderia tratar aqui também do acesso às crianças da escola. A gente ainda não tem o número de 100% de crianças matriculadas. Essa permanência na escola ainda é uma luta, né? Com transporte escolar, alimentação, material didático. Então, tem várias questões que estão no campo das políticas públicas. Temos a questão do piso salarial. Então, batido o martelo, esse é o piso salarial, mas ainda muitos municípios e estados não conseguem cumprir isso, né? Cumprir. E aí ele diz por que não pode cumprir, porque vai, né, bater lá no teto de gastos, é um compromisso público que cada município e estado tem. Temos as próprias condições de trabalho desse professor. A gente sabe que tem vários colegas que estão em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, ele precisa se movimentar, se deslocar em mais de um espaço. Alguns espaços, ele se sente mais acolhedor, ele consegue desenvolver um projeto mais autoral, reconhecendo a ele também que esse professor tem livre cátedra, né? Mas tem alguns lugares que isso ainda não é possível. Essa formação inicial, muitas das vezes aligeirada, porque ele precisa entrar logo no mercado de trabalho. E você falou um pouquinho aqui de que você fez uma formação em 3 estados diferentes, né? Mas uma formação que ela é permanente, porque a gente precisa o tempo inteiro reconhecer que é o campo da prática que vai pensar na minha formação continuada, que é o último ponto que eu trago aqui para a gente conversar sobre essa formação continuada desarticulada da nossa prática docente. Então, assim, Sunara, eu trouxe um monte de pontos aqui para a gente bater um papo sobre isso. Bater um papo, exatamente. Olha, eu acho que eu vou pegar o primeiro questionamento, né, que tu fizeste. Se o professor ainda vai continuar sendo necessário. Isso aí. Eu acredito que o professor será cada vez mais fundamental. Então, quando eu falei na educação como um todo, e que a educação institucional é uma parte dessa educação, né, desse todo da educação, o professor ele é um sujeito estratégico para que essa educação se efetive. A gente entende que tem a educação que acontece no seio familiar, né, em outros ambientes, mas a escola, né, a educação institucionalizada ainda é o espaço que se dedica de uma forma planejada, de uma forma estruturada, né, para preparar as pessoas para viverem em sociedade, para preparar as pessoas para o mundo do trabalho, para preparar as pessoas para se desenvolverem individualmente. E o professor é essa figura, né, que promove isso, que concretiza isso. Porque por mais que nós tenhamos projetos educacionais maravilhosos, se o professor não fazer acontecer esses projetos, isso não concretiza, né, não se realiza. Então, o professor é essa figura fundamental que concretiza os projetos educacionais, né, que viabiliza essa formação institucionalizada. É o professor que viabiliza. E eu não acredito que a inteligência artificial ou as novas tecnologias substituam o professor, né? Elas vão, acho que, agregar muito ao trabalho do professor. Né? Então, se ele souber fazer um bom uso de todas as tecnologias que estão disponíveis hoje, ele vai potencializar o seu trabalho, a sua atuação. Então, eu acredito que o professor ele é essencial e será cada vez mais essencial. A gente viu isso no período da pandemia, né? A gente viveu, né, 2 anos aí de pandemia, a falta que fez a presença do professor. Não só a presença física no mesmo espaço, no mesmo ambiente, mas essa presença cotidiana, essa troca, né? Essa mediação. E o professor se virou para fazer isso. Né? Ele foi lá e usou as tecnologias, muitos ainda, né, não preparados para isso, pegou todo mundo de surpresa. Claro. Então, eu vejo assim como uma figura fundamental. Agora também tem que ser cada vez mais qualificado. Opa, você trouxe agora uma questão também importante. Você trouxe uma questão da pandemia, aí vou fazer a pergunta por conta dessa questão da qualificação, que na pandemia, muitos pais fizeram comentários nas redes, né? Tuitaram, escreveram no Face, no Insta,
de que não estavam dando conta de educar os filhos em casa. Então, quem não valorizava antes começou a passar a valorizar aquela explicação didática. Muitos colegas fizeram produções de vídeos que ajudaram outros professores a desenvolver a sua ação didática em sala de aula. Mas você trouxe aqui a questão da formação. E aí, Sinara, antes da gente conversar aqui nos bastidores, pessoal, a Sinara me trouxe um número que nos preocupa agora, mas que a gente sabe que é um pulo do gato sem quem tiver atento a esse número. Então vamos lá. Que pode se transformar numa grande oportunidade. Né? É um desafio que vira oportunidade. Me preparei um pouquinho para essa conversa, né? Como toda professora, a gente acaba pesquisa, anota, tá buscando alguns dados. Eu peguei aqui alguns dados da pesquisa da CEMESP, né? Ela é uma entidade que representa as mantenedoras de ensino superior no Brasil. E nesse estudo da CEMESP, ela identificou que em menos de 2 décadas nós teremos um déficit de 235 mil professores para a educação básica. Então, olha só, em menos de 2 décadas, a gente vai ter um déficit aí de 235 mil, né, vagas de professores. A gente vai precisar, isso considerando o nosso cenário hoje. E se a gente pensar num outro cenário, daqui a alguns anos, que não teremos novas crianças, né? Novas ingressando na educação básica, esse número ainda pode ser bem maior. Uma vez que a gente ainda não tem 100% de crianças matriculadas. Exatamente. A gente tem crianças que estão na educação infantil, que vão ingressar, outras que vão ingressar no início no fundamental, no ensino médio. Então, existe aqui, eu vejo assim, uma grande oportunidade. A gente sabe que são muitos os desafios, a gente entende isso, né? Mas eu vejo esse um desafio e, ao mesmo tempo, essa oportunidade e um alerta para quem está entrando na profissão. De que não dá para entrar na vida profissional, né, sem investir nessa profissão. Porque senão eu vou ficar sempre no início da carreira, assim, como se eu estivesse sempre iniciando a minha carreira. E a gente sabe que a carreira tem um início, mas ela tem todo um desenvolvimento. Formação inicial é fundamental, uma boa formação inicial, uma boa base. Agora, a formação continuada, né, a gente ouve muita expressão hoje do lifelong learning, né, aprendizado ao longo da vida, o investir sempre na sua carreira. Eu vejo que isso assim, vai ser essencial para quem está assumindo aí a carreira de professor. Então, assim, você percebe que o nosso grande desafio hoje é pensar numa formação inicial adequada, né? Mas também valorizar essa formação continuada. Sim. Então, a gente vê que ela não é possível, ela não está sozinha. Eu faço um comentário com os meus estudantes, que eu também trabalho lá no ensino médio, que o professor é o único que ele dorme e acorda professor. Então, assim, eu adoro a minha equipe estar aqui, ajudando a gente nos bastidores aqui, para a gente gravar esse vídeo, mas quando der o horário dele, ele deixa de ser um colega que ajuda a gente na produção de material. Mas o professor não. Ele dorme e acorda sendo um professor. Concorda, Sinara? Concordo totalmente. Semana passada, e aí, pessoal, eu sou professora de uma rede, né, uma rede estadual no Rio de Janeiro, eu estou juntando rolinho de papel higiênico. E aí eu vi que para fazer um trabalho que eu quero fazer no retorno do recesso, eu preciso de uma quantidade. Então, eu já estou acionando um monte de gente. Eu estava indo dormir quando eu falei, não vai ser o suficiente. Eu já mandei uma mensagem, mãe, guarda também. Sogra, guarda também. Porque o professor é esse que dorme e acorda professor, pensando sempre em potencializar a sua carreira. Não é isso? Isso. Não é o tipo da profissão que tu desliga, né? Que tu consegue desligar, acabou o meu horário, agora eu vou apagar isso. Né, tu continua, assim, não só as preocupações, mas o planejamento que a gente tem que fazer. E não só o planejamento na hora de botar no papel, mas isso que tu tá falando, né? De ficar pensando naquilo. Né? Às vezes até numa viagem, acontece muito, você tá viajando nas férias e vê alguma coisa legal. Isso aqui eu posso levar para trabalhar com a minha turma. Né? Exatamente. Eu vou investir nisso. Então, é uma profissão que ela é muito desafiadora, mas ela também é muito envolvente, né? E ela exige isso, né? Não tem como ser um bom professor se não estiver envolvido. Afinal de contas, trabalho com gente. A nossa matéria-prima são pessoas. São pessoas. Então, eu poderia dizer que esse envolvimento é que faz o destaque desse profissional, na sua percepção? Se envolver, né? Além de tudo aquilo, mas quando ele se envolve, ele consegue dar um destaque na formação dele? Eu acredito que sim. Acredito que o envolvimento faz toda a diferença. Porque o professor que ele está envolvido com a sua profissão, ele se compromete com ela.
E à medida que ele se compromete, ele vai buscar também uma formação. Eu destaco muito isso, o investimento na formação. Porque, claro, tu tem que ser apaixonado pelo que tu faz. Isso em várias profissões. Né? Mas, quando a gente fala do professor, e a sociedade é dinâmica, a educação é dinâmica, a gente, né, o que era uma verdade ontem, amanhã já não é. Exatamente. A gente sabe disso, já viu várias situações. E o professor tem que estar atento a isso. Ele tem que estar se formando continuamente. Então, o professor que ele está envolvido, ele vai naturalmente buscar se preparar. Ele naturalmente vai querer entender melhor o momento da sociedade, o momento dos seus estudantes. Então, se eu trabalho com criança, eu vou buscar, né, conhecimentos que vão agregar valor ao meu trabalho como professor que trabalha com criança. Mas se eu trabalho com adulto, eu tenho que buscar uma formação para isso. Né? Não é assim, eu não vejo assim que esse professor genérico, né? É um professor que se envolve e que se prepara para atuar, né, na sua área, com o nível que ele está trabalhando. De forma mais adequada. De forma mais adequada. Uma outra crítica que eu estava na pesquisa para a gente fazer a nossa conversa, uma outra crítica que eu vi que alguns autores trouxeram, é que uma política educacional levou a gente a uma formação muito aligerada na formação do professor, né? Então, a gente tem ali a reforma de 71, que anterior ali à reforma do ensino superior em 68, que permitia uma formação de 2 anos para esse professor. O país vivia um momento em que não se tinham tantos campos de trabalho e muita gente migrou para a docência para que pudesse ter uma remuneração. Então, isso ainda é uma perspectiva. Né? Algumas pessoas ainda vêm para a docência porque talvez seja o primeiro local, o primeiro momento. Mas aí fica a nossa tentativa de encantar esse indivíduo a ele ser um bom professor, não é? Dele sair, né, desse patamar. Porque, claro, até acontece, né? Essa é uma possibilidade, né? Surgiu uma oportunidade, uma situação que me permitiu, né, atuar como professor, mas esse professor de passatempo, né? Ele abraça a profissão e se envolve, ou realmente ele tem que encarar como um passatempo muito rápido, né? Porque senão não vai ter comprometimento. E sem o comprometimento, de alguma forma, ele interfere no processo de desenvolvimento e aprendizagem dos outros. Exatamente. Ele pode criar lacunas na formação do outro para toda a vida. A consequência disso é grande. É muito grande. A consequência é muito grande, né? Quer dizer, a gente tem que ter um senso de responsabilidade também. Não dá para ser um aventureiro. Imagine, a gente aqui está falando na posição de professoras, né, de educadoras. Sim. Mas quando a gente se coloca na posição de mãe, né, eu sou mãe, tu é mãe também. Sim. De mãe que está... A gente vai querer um bom professor, uma boa professora, educando os nossos filhos, contribuindo com a educação dos nossos filhos, né? Porque é um trabalho, uma via de mão dupla, né? Com certeza. Então, se a gente se colocar no lugar da família, né, a gente vai querer bons profissionais, não vou querer o professor de passatempo. Os meus estudantes lá no Rio, eles sabem que volta e meia eu falava assim, né? Estava corrigindo uma prova, um trabalho, isso não tá legal, você podia ser melhor. Às vezes você sabe, você reconhece o potencial daquele estudante. Uma vez uma estudante falou assim, mas para mim tá muito bom. Eu falei, não tá não. Não tá porque não é a professora que vai dar aula para minha filha. Eu falei, olha o meu compromisso, eu tenho que formar um professor que pode um dia ser professor do meu filho. Exato. Então, o meu compromisso é muito grande. Eu não posso errar 2 vezes, ainda brinquei com ela. É isso mesmo. Não é? Então, assim, a gente tem esse compromisso. E aí, Sinara, nesse segundo momento da nossa conversa, eu queria falar um pouquinho das possibilidades, então. Então, vamos falar de que possibilidades a gente tem diante desse apagão? Por que está faltando tantos professores? A gente tem visto algumas redes com falta de professor, o professor tendo que pegar hora extra. Não que seja ruim para esse professor, mas a gente sabe que tendo professores para todas as disciplinas, não é? Ainda temos algumas questões. Professores com formação. Ainda temos no Brasil algumas localidades que você não tem um professor com a formação adequada, mas ele está lá, né? Porque a gente precisa desse profissional. Então, nós temos grandes possibilidades diante desse apagão. Eu acho que aquele número é a possibilidade também. Ele é o nosso desafio, mas ele é a nossa possibilidade. Por que você acha que ele é uma grande possibilidade? Aí reafirma a tua conversa. E aí eu vou pegar um pouquinho mais os dados dessa pesquisa, né, que eu comentei aqui com vocês, essa pesquisa da Semesp. Ela fala de um dos motivos aqui desse apagão, né, de professores no Brasil. Um deles é o envelhecimento do corpo docente. Então, existe um número muito grande, um percentual ainda muito grande de professores que já estão em fase de se aposentar. Então, que vão, em pouco tempo, deixar,
A sala de aula. Deixar a sala de aula. E a gente tem, por outro lado, um desinteresse ainda dos jovens em relação à formação em licenciaturas. Mas se a gente olhar com um olhar mais atencioso, assim, mais analítico, olha só, se tem um grande número de profissionais que estão saindo da sala de aula, vai existir aí um número de vagas também, né, que vão se abrir, de possibilidades aí de campo de trabalho para essa nova geração. A gente ouve tanto a nova geração falando que termina uma universidade e não consegue espaço no mercado de trabalho, que não consegue, né, exercer a sua profissão. Sim, sim. E quando a gente está vendo que nessa área vai ter assim, muitas possibilidades. Então, eu vejo aí uma oportunidade para esses jovens que estão ingressando de olhar com carinho e com atenção para esses cursos de licenciatura e de entender que, se ele fizer uma boa formação, muito provavelmente ele sai da universidade empregado. Olha só. Basta ele investir nisso, ter uma boa formação. Quando não acontece isso em outras áreas. Tem outras áreas que estão tão inchadas, a gente vê aí no caso do próprio curso de Direito, né? Que é uma concorrência grande também. Nem todo profissional que sai vai conseguir em pouco tempo se colocar no mercado de trabalho. Ele vai ter que... E na educação isso é possível, E na educação isso é possível. Isso é possível. Se ele tiver uma boa formação e investir na formação e tiver interesse por exercer a profissão, oportunidades não faltam. Acho que vagas para professor, e a gente viu aí pelo dado que eu dei, né, anteriormente, que daqui a alguns anos, então, isso vai ser assim, a gente vai ter um problema. A gente vai ter um número muito grande de alunos e um número baixo de professores. Um outro dado aqui dessa pesquisa é que a gente tem, em média, 20,8 alunos para cada professor hoje, né, no contexto de hoje. E isso, daqui a alguns anos, vai ser muito maior. A gente vai ter um número bem expressivo. Então, aqui, 20,3 pessoas com idade entre 3 e 17 anos para cada docente hoje em exercício. Em 2040, nós vamos precisar de 1,97 milhões de professores. Então, imagina! A hora de investir agora. É isso. A hora de investir agora. Um dado que eu estava levantando, até por conta daqui, né, a gente tem sempre pensado na formação, na construção do curso de pedagogia, que a gente já tem, licenciatura em computação, a licenciatura em psicopedagogia e os outros cursos que a gente está desenhando, mas a gente não dá spoiler aqui, de como isso vai impactar no mercado. E aí, num levantamento que eu estava fazendo, eu encontrei minimamente previsto para 2023 e 2024 40 editais de concursos públicos. Isso, assim, bem por baixo essa demanda, pensando ali tanto para a pedagogia quanto para as demais áreas, com salários de todos os tipos. E a gente sabe que muitas das vezes o professor não trabalha num lugar só, principalmente início de carreira, que ele está querendo também um reconhecimento salarial, e aí ele vai investir também nesse reconhecimento profissional, certo? Sim. Então tá. E aí, para as possibilidades, que a gente já está aqui na nossa reta final, né, nos últimos momentos, eu trouxe 3 temas para a gente poder discorrer, para a gente sintetizar. Um que é a formação e aprendizagem em rede. Então, de que forma ele pode pensar nessa aprendizagem que, né, a rede social está nos dando? A gente estudou num outro momento que tinha que ir na biblioteca, era só o professor que trazia, a gente não tinha possibilidade de educação à distância que a gente tem hoje, né? Esse modelo digital. Uma outra possibilidade é a formação intelectual, sim, investir cada vez mais na leitura dos clássicos. A gente não abre mão, né? Não abre mão. A gente não abre mão dos clássicos, porque isso faz uma diferença num concurso público, numa vaga para mestrado futuramente, para você desenvolver e defender a sua profissão, a nossa profissão, que vem sofrendo alguns anos aí, né? Mas isso não é para momento para hoje. E no investimento, de fato, numa praxis docente. Então, assim, eu entendo que até hoje eu estou investindo na minha, você também, pela nossa conversa, a gente está investindo diariamente ali na nossa praxis. E eu acho que essas são algumas das possibilidades alinhadas ao que você trouxe. E aí, qual é a tua conclusão dessa conversa? Bom, eu acho que esse aspecto da formação em rede, da formação em aprendizagem no meio de redes, a gente vive um momento, né, da história muito propício para isso, porque hoje a gente consegue se conectar com o mundo inteiro. Então, as possibilidades de aprender, elas se ampliaram.
Então, eu vejo que no início, já na formação inicial, na graduação, fortalecer as redes que a gente começa a ter nesse momento, né? Então, os meus colegas, os meus professores, de participar das ações que a instituição promove. Essa é uma forma da gente mostrar o nosso potencial, e também de aprender. Então, eu vejo que essa possibilidade de aprender em rede, de fortalecer essas redes de conhecimento, a gente vive um momento muito propício para isso. A tecnologia nos proporciona isso. Então, a gente consegue aqui, a gente tem alunos, né? Hoje está aqui em Brasília, mas a gente tem alunos nos lugares mais remotos, né? De todos os lugares do Brasil. Brasil. De todos os lugares do Brasil. Então, isso é uma possibilidade enorme, e que a gente tem que aproveitar. Eu acho que é um momento para ser muito aproveitado no sentido de conexões. E começar essas conexões desde o início, lá na formação inicial, dos meus colegas, da troca que eu posso ter com eles, os meus professores. Inclusive, tem alunos que já na graduação conseguem já um espaço de trabalho pelo seu envolvimento. Com certeza. Né? Que começa num estágio, que começa num trabalho de apoio, de monitoria junto ao professor. Então, existem várias possibilidades. Então, eu acho que esse ponto da aprendizagem, da formação em rede, ela é fantástica, né? Eu acho que é um aspecto a investir. Em relação à formação intelectual, né? Eu vejo assim, que a gente vive uma fragilidade hoje. Se por um lado a gente tem todas as possibilidades que a tecnologia nos dá, em termos de conexão, por outro, às vezes eu acho que existe uma acomodação em termos de desenvolvimento intelectual por acreditar que tudo está pronto. Não está pronto. Então, acho que a gente tem que investir, sim, nessa formação intelectual. Nós temos que olhar, sim, para os grandes clássicos, para a fundamentação, para que a gente tenha uma formação sólida, né? Que a nossa formação não seja frágil. A gente não se forma lendo um artigo, não se forma, né, olhando só um vídeo. Tudo isso ajuda, perfeito. Mas eu preciso buscar uma fundamentação, né, ter uma formação mais sólida. E aí a gente tem grandes estudiosos na área da educação que a gente tem que considerar, assim, na nossa formação. E essa formação intelectual, acho que ela é importante porque ela, de alguma forma, ela mantém a qualificação da nossa profissão. Porque quando a formação docente, né, o docente em si, nesses últimos anos, vem apanhando, né, de algumas formas, ele apanha porque dizem que nós somos frágeis, porque a gente só pensa na prática, porque a gente não articula a nossa prática com a teoria. Então, por que você está trabalhando esse assunto? Porque está de acordo com a legislação, porque está de acordo com esse tratado internacional. Né? Outro dia, um colega fez um questionamento, eu falei sobre isso. Mas agora é moda discutir educação antirracista. Não. E nem direito das mulheres para a escola. O Brasil é signatário de vários documentos internacionais. Ele assumiu esse compromisso. Aí ele ficou assim, eu falei, são compromissos assumidos. Então, quando eu faço a minha parte aqui, eu estou assumindo o compromisso do Brasil perante os outros países. E tem que ter consciência disso. Né? Porque senão vai acreditar que está trazendo esse debate que é moda. Né? Porque agora é politicamente correto falar em determinados temas. Então, quando existe algo muito mais forte, né? Um compromisso social muito mais forte que justifica isso. Exatamente. E para isso a gente tem que ter conhecimento. Com certeza. E aí eu fecharia com a praxis docente, que é um conceito lá freiriano, né, quando ele fala que eu preciso olhar para a minha prática. Então, que momento que eu olho para a minha sala de aula, eu olho meu planejamento e faço a minha autoavaliação. Nossa sala hoje não ficou legal. Ou então eu penso assim, poxa, poderia ter sido diferente. Né? Então, assim, eu acho que isso sintetiza essas possibilidades desse professor que continua investindo na sua formação, não é, Sinara? Esse olhar reflexivo para a sua prática, ele é uma forma de dar continuidade à formação. Porque a gente se forma, claro, né, nos nossos cursos, na nossa formação inicial, numa pós-graduação, em cursos de extensão, de aperfeiçoamento, mas a gente se forma na nossa prática. A gente se forma com os nossos alunos. Então, essa capacidade de olhar para o nosso trabalho, para o exercício da nossa profissão, ressignificar, né, as nossas aprendizagens e voltar e fazer diferente, ela é a dinâmica da educação, né? E isso é mágico, porque a gente vai se construindo todo dia como professor. Então, olha, estamos aqui na nossa reta final. Agradeço você que ficou até aqui nesse momentinho com a gente. Aí deixo aqui um convite. Se você assistiu, gostou, sabe que tem um colega que gosta de educação, mas está ali sem saber, divide com ele essa dica. Vai que ele descobre que a educação é o caminho dele
E ele vai aí se dedicar nos próximos anos, né? Isso. Tentar a gente diminuir esse apagão que a gente vai ter das licenciaturas. Eu te agradeço, Sinara, te deixo você com as últimas palavras. Obrigada pelo convite. E, de fato, divulguem, né, essas informações. Muitas pessoas não têm interesse pela profissão, né, de ser professor porque não conhecem. E a gente tem que disseminar isso. Vamos disseminar conhecimento. Com certeza. Beijão em todos. Tchau, tchau. Tchau, gente.